Nessa rodada, com uma vitória do Palmeiras, e dependendo de combinação de resultados, o Palmeiras já pode sair até com a vaga à próxima fase? Vocês já estão atentos a isso ou é muito cedo para falar até em classificação antecipada? Claro, a gente pensa jogo a jogo, né, partida por partida, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar num todo. Com certeza a gente já está fazendo essas contas aí, e quanto antes a gente puder garantir, né, a vaga para a próxima fase, sempre é importante, sempre é muito bom, né? Mas vamos a cada jogo aí, vamos tentar sair de lá com os 3 pontos, com certeza. Mas a gente sabe que na Libertadores, jogando fora, né, principalmente na primeira fase, é não perder, não sair de lá derrotado, né? Então o empate também seria um grande resultado. O Palmeiras, pelo investimento feito, pelo elenco que tem, toda a competição ele entra como, se não o principal favorito ou único, um dos favoritos. Ele é eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Isso tem algum reflexo para a sequência, por exemplo, de Copa Libertadores da América, ou você entende que não? Não, entendo que não. Eu acho que o que a gente tinha para lamentar, a gente já lamentou, né? Mudamos totalmente a nossa postura no segundo jogo, né? Isso foi bem nítido, não só a gente ali dentro, mas os números que se diziam também, né, depois do jogo. E a gente ficou muito feliz devido ao volume do jogo e tudo, devido às chances criadas. Isso mostra que realmente passou, né, ficou para trás. Não podemos mais repetir aqueles 20 primeiros minutos, né, que foi o primeiro jogo contra a Ponte. Mas com certeza já lamentamos, já passou, e agora é pensar aí e começar uma história bacana aí daqui para frente. Boa tarde, Jean. Boa tarde. O que é possível tirar de lição dessa semifinal? O que o Palmeiras leva desses 180 minutos para o duelo contra o Peñarol em Montevideo? No meu modo de ver, principalmente quando se joga fora, né, os primeiros minutos são importantíssimos. Então, o que eu particularmente tiro de lição, e nós temos que passar isso para toda a equipe, né? Acredito que a maioria também já, se não todos, já pensou nisso. São os 15, 20 primeiros minutos ali, até 30 minutos, né, que vão ser jogos daquela maneira, principalmente Libertadores. Nós vamos pegar adversários aí que vão vir para cima, que vão pressionar, principalmente por estar jogando na sua casa. Então a gente tem que tomar cuidado para não repetir os mesmos erros que a gente teve. Agora, falando um pouquinho da parte da frente do Palmeiras, no último jogo foram 22 finalizações, como você disse, um volume realmente impressionante, mas só 7 certas. O Eduardo chegou até a lamentar isso e buscar um trabalho de finalização um pouco maior, de aprimorar essa tranquilidade na para do gol e tudo mais. O que vocês, jogadores, têm conversado sobre isso, sobre a questão de finalizar gol? Porque criação o Palmeiras tem de fato conseguido, agora a finalização é que não tem sido tão proveitosa. Cara, eu acho que aí entra um pouco de cada situação, né? Acho que entra um pouco da ansiedade também, porque a gente precisava não só de 1 ou 2 gols, e sim de 3 no mínimo, né? Então eu acho que entra aí um pouquinho da ansiedade. Qualidade, né? Todos os nossos atacantes, todos os nossos jogadores de frente ali têm essa qualidade de finalização, têm esse poder de finalização muito boa. Então eu acho que é mais cuidar o emocional, principalmente, né? É claro, né? Nunca é demais trabalhar, nunca é demais treinar aquilo que mais está fazendo, aquilo que a gente mais está errando, né? No caso é acertar o gol, acertar a finalização. Então a gente vai trabalhar. No meu caso, nunca é demais trabalhar cruzamentos, marcação, né? Mas eu acho muito importante que nós estamos criando. Eu acho que isso é muito bacana, é muito bom, né, para o nosso rendimento, para o nosso crescimento e para aquilo que a gente almeja daqui para frente na Libertadores, né? Então eu acredito que isso vai acabar melhorando aos poucos, né? Gradativamente a gente vai melhorar muito no quesito de finalização. Jean, boa tarde. Boa tarde. Você falou justamente no lado emocional. E aí eu vou pegar a última partida que o Dudu levou um cartão e foi expulso. O quanto faz falta esse jogador para vocês, e justamente a respeito do emocional, como se portar, né, jogando fora de casa? Tem uma conversa, já teve conversa sobre isso? A gente conversa todo o tempo, né? Claro que a nossa cabeça aí estava voltada, né, para essa semifinal, mas agora nós já colocamos a nossa mente, colocamos a nossa cabeça aí. É claro que
vem mais imagens, né, do que se passou aqui contra o Peñarol. A gente sabe como que vai ser lá, mas tomar bastante cuidado, né, porque eu acho que a intenção deles, né, a maneira que eles iriam vir era travando bastante a partida, travando bastante o jogo, até por saber, por conhecer a qualidade da nossa equipe. Acho que ali no caso do Dudu foi um fato isolado. Eu acho que o árbitro ele se omitiu um pouco, principalmente com o adversário, né, porque não tinha o que o Dudu fazer ali para poder cobrar a falta, e vai fazer uma falta, uma ausência importante para nós, mas com certeza o Palmeiras tem um elenco aí muito bem qualificado e vamos fazer de tudo para que a ausência dele não venha afetar dentro de campo, né? Jean, boa tarde. Boa tarde. Ainda falando um pouquinho sobre o jogo que aconteceu no Allianz Parque há 2 semanas, como é que você visualiza essa partida em Montevidéu? Seria apesar dessa distância de 2 semanas, seria uma espécie de uma continuação daquele jogo, com todas as provocações, as tensões, tudo que aconteceu em campo que foi dito antes pelo Felipe Melo vai ser levado para aquele jogo? Ou você acha que começa do zero, outra partida deve ser jogada? Como é que você visualiza essa parte? Olha, eu acho que vai ser uma continuação no quesito emocional, né? No quesito de cabeça. A gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte, tomar muito cuidado para não cair nas provocações, né? Não podemos perder jogadores, né? Tivemos aí uma perda do Dudu, mas isso não pode acontecer, principalmente porque a gente vai estar jogando fora de casa. Então a provocação, né, isso é deles, é o modo de eles jogarem, de competirem, né? A gente tem que procurar jogar bola, jogar futebol e igualar, é claro, na vontade, né? Até se possível ter mais vontade ainda, mais garra, mais determinação, porque não dá para você ir para lá, jogar no Uruguai contra o Peñarol, uma equipe que tem um nome, né, muito grande, você ir mais ou menos, né? Você ir pensando que vai ser menos do que foi aqui no jogo aqui na nossa casa. Então, com certeza vai ser tudo a mais, né? Então a gente tem que ir para lá pensando em fazer algo a mais. Jean, tudo bem? Tudo bem. A atitude do Borja quando foi substituído contra a Ponte Preta, chutando o copo d'água, até na leitura labial falando sempre eu, isso de alguma forma repercute negativamente no vestiário do Palmeiras? Ele conversou com vocês ou não? Não, o Eduardo conversou com a gente, né? Uma situação que, como o próprio Eduardo disse, ele, né, já resolveu com o Borja. É uma situação ali que não cabe a gente ficar jogando, ficar falando alguma coisa ou outra. Posso falar alguma injustiça aqui, né? Se eu falar alguma coisa sobre a situação, mas isso é resolvido internamente e não posso ficar me expressando aqui publicamente, né? A gente resolve ali internamente. Ainda sobre ele, tem uma pressão, então começou a ter uma pressão nas redes sociais de palmeirenses. Poxa, o Borja não está fazendo o que a gente esperava. Não é muito cedo para isso, para essa pressão? São 11 jogos ele na temporada, já tem 4 gols. Você acha que é injusta ter essa pressão em cima dele, da torcida? A gente está num momento decisivo, né? Estávamos aí, agora tem mais 2 jogos aí, né? Importantíssimos. Eu acho que é cedo, cara. Ele, mostrou aí a força que ele tem, né? Mostrou o nome de peso que ele tem. Tanto é que foi muito difícil para ele poder estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje. Eu acredito que exige uma adaptação, né? Não é fácil você chegar de outro país sem conhecer o país que você tá entrando, tá começando a trabalhar. Então eu acho que exige um certo tempo, sim, mas o torcedor normalmente é assim, né, cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa, principalmente eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então eu acho que é necessário um tempo para ele, não só o torcedor, mas nós também, né? Queremos ver o Borja aí fazendo gols, né? Desde quando chegou, ele já chegou fazendo gols e tudo. Mas eu acredito que ele tem muito a crescer, é um grande jogador. Essa ansiedade do torcedor aí é normal. Fala, Jean, tudo bem? Tudo bem. Você falou que um empate
Já seria um bom resultado, em função do que se sabe das dificuldades de se jogar fora de casa, principalmente numa Libertadores da América, até pela situação do grupo que não deixaria o Peñarol crescer muito. Mas a vitória, combinada com um resultado provável, já daria classificação, né, de uma maneira antecipada. Até que ponto uma classificação antecipada hoje seria importante para vocês trabalharem com mais tranquilidade, hein, Jean? Cara, como eu falei, a gente quer buscar o máximo possível de pontos que a gente tem para buscar, né? Que a gente tem para lutar. É importantíssimo, cara, importantíssimo para a nossa sequência. Como eu falei, né? O empate é um ótimo resultado, mas a gente não vai sair daqui para ir para lá pensando somente nisso, né? Até porque a equipe do Palmeiras tem muita qualidade, é qualificada e tem essa condição de sair de lá com os 3 pontos. Mas a gente não sabe o que pode acontecer durante a partida, né? Mas o primeiro planejamento inicial é esse, é de buscar os 3 pontos com certeza aí com força total. Mas é muito importante, como você falou aí, essa classificação aí antecipada diante de uma competição tão difícil e tão disputada aí, né? Então tem uma importância muito grande e é o que a gente quer também, quanto antes buscar essa classificação. Jean, você falou que espera uma continuação daquele primeiro jogo por tudo que foi falado e aconteceu. E como é que vocês preparam a cabeça? Tem algum trabalho psicológico ou entre vocês mesmos ou do departamento da comissão técnica? Preparar a cabeça para não se deixar levar, porque é difícil, é claro, aqui tá no ar-condicionado tranquilo, lá na hora no fogo, na adrenalina o sangue sobe. Como fazer para não ter cabeça quente e se deixar levar no momento de nervoso? Cara, como você falou, é difícil, viu? A gente ali dentro é muito complicado, né? Não é fácil você receber uma provocação ali diante de todo aquele ambiente que se cria antes, durante e muitas vezes depois da partida também, né? Mas é assim, cara, nós somos profissionais, mas ao mesmo tempo nós temos que ser racionais, temos que pensar, né, direitinho nas nossas atitudes para que não possa refletir de uma maneira negativa depois. Então a gente pensa, a gente trabalha no que pode acontecer, das provocações que possam ocorrer e sempre se esquivando, né? É claro que não se omitindo, mas se esquivando de polêmicas, se esquivando de confrontos que possam resultar em algum ponto negativo, principalmente para o Palmeiras. Então, são esses tipos de confrontos que a gente não quer. A gente quer o confronto na bola, jogando futebol, e é isso que o Palmeiras vai procurar fazer lá. Agora, Jean, será que o Peñarol vai com essa mesma linha de raciocínio, até pela cultura do futebol uruguaio, como você disse, que faz parte da estratégia essa provocação? E aí eu vou um pouquinho mais a fundo referente ao que já foi citado aqui, do que disse, né, o Felipe Melo na apresentação dele, falando que se fosse preciso daria tapa na cara de uruguaio. Já chegou esse confronto aqui em São Paulo e agora chega lá no Uruguai. Você entende que o Palmeiras vai levar esse peso, que os uruguaios vão usar essa declaração para tentar tirar vocês do prumo, ou de alguma forma provocar vocês? Enfim, essa declaração deve ainda ter um reflexo, um desdobramento na partida dessa quarta-feira? Olha, como você falou, né? Quando se trata aí de um time uruguaio, né? Eles têm essa forma de jogar, eles têm essa maneira, né, agressiva, muitas vezes até excessiva, né? De jogar contra o adversário, mas o Felipe ele até corrigiu, né, ou de uma certa maneira se desculpou, não é bem aquilo que a imprensa acabou pensando, mas eu também entendi o modo que ele quis dizer, né, mais de uma forma aguerrida, foi uma forma de mostrar que da mesma maneira que eles podem ser, né, guerreiros, determinados, ter uma raça, uma vontade além do normal, nós também podemos, nós também temos isso, né? Não é só jogar futebol em si, né, de uma maneira bonita, vamos dizer assim, não, a gente também sabe jogar feio, sabe sofrer. Eu acho que foi mais nesse aspecto, nesse lado que ele quis dizer, né? Então não acredito que vá acontecer não, mas a gente tem que esperar tudo, né? Jean, aproveitando a pergunta do Marcelo, que foi bem interessante, eu fiquei pensando aqui, você disse que tem uma preparação psicológica, até conversam entre si, não vamos perder a cabeça e tudo mais. Tem alguma técnica, por exemplo, que você usa particularmente, por exemplo, o cara tá enchendo seu saco aí, você conta até 10,
Você responde, você dá risada. O que você pode utilizar? E se você conhece alguma que alguns atletas aqui do Palmeiras usam, que você acha curiosa também, que você pode contar pra gente, pra conter esse negócio de provocação? Ah, cara, como eu disse, é muito difícil, né? Mas eu acredito que jogando futebol, né? Jogando futebol, não deixando o jogo parar, não deixando o jogo ficar muito tempo, esfriar, né? A partida, eu acredito nisso, até pela qualidade, né? Da nossa equipe. Eu não sei, cara, eu particularmente procuro nem ouvir, nem ligar. É claro que quando tem um contato, né, um empurrão ou outro já é mais difícil, mas enquanto tá falando ali, eu particularmente nem olho, procuro nem ficar dando ouvido, né, para esse tipo de provocação, até porque ainda mais hoje em dia, com um monte de câmera, de lente aí focada nos jogadores, né, se o cara fizer alguma coisa, a punição é muito grande, então tem que procurar se esquivar, sair fora disso, porque a gente sabe que esse é o jogo deles, né? É o ponto forte deles, e eles sabem fazer isso como ninguém. Muita força de vontade, muita garra, muita luta, o Palmeiras campeão, ganhou mais uma disputa, mas a arquibancada não parava de cantar.